TV Artilheiro. Para ninguém, até pelos resultados. E o primeiro tempo, eu falava com o Romulo aqui há pouco. Também não foi bom, mas do vestiário para o segundo tempo a coisa mudou demais, né? Sim, boa noite a todos. É uma constatação. Além de não alcançar os resultados, a nossa equipe não vinha produzindo, né, aquilo que a gente se preparou para produzir. Infelizmente, a gente teve um erro lá em Barbalha com 8 minutos de jogo, perdendo o nosso goleiro, né? E aí daqui a pouco tu jogar com um homem a menos os 90 minutos é uma situação muito complicada, o campo pesado de Barbalha, então acabou acontecendo o que aconteceu. E a gente veio com o time totalmente desgastado para enfrentar o Caucaia e de novo um campeonato que tem um jogo em cima do outro, é difícil você recuperar seus atletas e a gente não conseguiu encaixar. As ausências ainda de Marconi, que é um jogador que tem uma experiência muito grande, o nosso elenco é muito jovem, né? 90% dele formado no Floresta, então está tendo essa dificuldade. E a situação dos goleiros, né? O clube decidiu fazer esse investimento, um investimento correto, mas eu acho que essa inserção dos goleiros vai ter que ser aos poucos, né? Para evitar o que está acontecendo, até para não queimar a etapa dos garotos. Mas hoje a gente fez um grande jogo, o segundo tempo principalmente, como vocês bem salientaram. Fizemos um jogo de inteligência, um jogo de imposição, que esse é o jogo do Floresta. Desde quando eu cheguei na Fares Lopes, esse é o nosso perfil. Foi legal, saio mais feliz. Não saio feliz pelo resultado, mas saio feliz pelo desempenho. E com relação ao que aconteceu no jogo, Luan, a coisa degringolou depois dos quase 40 minutos, teve confusão. Você, ao sair, deixar aqui a sua área ao término do jogo, saiu também dizendo que vergonha. Qual foi a mala que você mandou? A mala direta? Não, foi só um desabafo, porque futebol não é para ter isso, sabe? A gente errou em ter ido lá também discutir, o segurança do adversário não pode agredir um jogador, né? Não pode nem sequer empurrar um jogador, não precisa disso. Fiquei muito triste porque eu acho que se trata de dois clubes que são co-irmãos, têm o mesmo projeto, têm a mesma razão social, são clubes e empresas. Então, quando eu vejo isso no futebol, que o povo vem para assistir um espetáculo e os protagonistas do espetáculo fazem uma cena dessa aí, é um desrespeito com o futebol. Então, e a gente está no meio disso é horrível, mas eu conversei já com a diretoria do Atlético, são meus amigos. Não pode acontecer isso, não pode acontecer, mas infelizmente aconteceu. Agora a gente entender que o nível de concentração e inteligência emocional tem que ser muito grande para não dar força para esse tipo de coisa. E isso tem que ser trabalhado porque no primeiro jogo teve expulsão, no segundo jogo também, no terceiro, que foi o de hoje, teve mais de uma, né? Como é que você vai trabalhar também o psicológico dos jogadores? E acredite que tiveram as expulsões, eu estava até falando isso agora no vestiário com o pessoal, mas foram expulsões diferentes, né? A primeira em Barbalha, a gente erra um passe, aos 8 minutos o goleiro vai tentar repor a bola e repõe mal e faz o pênalti, e é expulso. Então é uma expulsão técnica, né? No segundo jogo foi por um segundo amarelo. O Caio, o volante, tinha um amarelo, o contra-ataque do Caucaia, que vencia por 3-2 até então, ele é expulso com o segundo amarelo. Então, observa que é uma situação diferente. Hoje, foi pelo controle emocional. O René rebateu um empurrão do jogador do Atlético, o Daniel, e acabou sendo expulso junto com ele. Então, hoje sim, a gente cometeu uma falha emocional nesse cartão. Então, como eu disse, é um grupo de garotos. A gente precisa estar atento para conscientizá-los de que é muito importante que a gente não cometa esse tipo de falha. Diga, Paulo. Ô Luan, com relação ao seu segundo tempo hoje. Hoje o segundo tempo do Floresta foi perfeito. Eu merecia até a vitória pelo que apresentou no segundo tempo. Certo. Merecia. Por tudo que produziu, né? Por tudo que a equipe jogou. A equipe hoje, a gente estava pontuando ali quase 78% de posse de bola no segundo tempo. É muita coisa, né? Uma equipe que distribuiu o jogo. Teve momentos da partida que estava 86% a posse. É muita coisa. Agora a gente precisa concluir com mais exatidão, porque teve as chances, né? Mas o que é bom? Se você está criando, é sinal que a equipe está se entendendo, está tendo uma sintonia técnica de posse de bola. Daqui a pouco a finalização ela vai afinando um pouco mais, a qualidade vai aumentando e a gente vai conseguir traduzir essa posse em gol. Mas eu fiquei muito feliz, repito, com o rendimento da equipe, por tudo que eles produziram. O primeiro tempo a gente desencontrou em algumas situações, mas no segundo foi quase perfeito. Agora o Floresta trouxe o gerente de futebol, né, o executivo de futebol, que é o Fred Gomes. Já tivemos estreias aqui hoje. Qual é a perspectiva de novos nomes chegarem ao Floresta? O Floresta tem uma cultura de formação
E a gente não pode confundir clube formador com clube só de jovens. Isso é diferente, né? A gente tem que ter essa inteligência. O Fred trouxe essa visão também, já conversou com a diretoria. A gente detectou algumas falhas em relação a nível de experiência. E quando eu falo nível de experiência, não é nem só pela idade, né, gente? É pela questão de vivência na competição, vivência no jogo. Então a gente está tentando reforçar o elenco, sim. Deve chegar aí mais 2, 3 peças para a sequência da competição. O Floresta precisa dessa vaga na segunda fase. Então, a chegada do Fred com certeza reforça muito essa nova filosofia do Floresta. Na verdade, não é nem nova porque o Floresta 2018, 2019 já fez isso, né? Já mesclou muito a equipe. Esse ano a gente vai ter que voltar com essa mescla porque jogar para cima dos atletas jovens da casa essa responsabilidade é muito complicado. Ô Luan, esclarecer, você veio para a área técnica assim que começou o jogo. Por que você preferiu ficar no vestiário e não vir antes para a área técnica aqui do PV? Eu estava terminando de baixar um material do Atlético que a gente traz para o banco, né, com o nosso analista, ele fica no banco aqui. E hoje eu optei por chegar bem próximo ao jogo, algo mais pessoal, por conta do relacionamento com algumas pessoas do Atlético. Mas nada muito grave, não. Foi só uma escolha minha mesmo, eu sempre chego um pouco antes. Hoje eu optei por questão de ética mesmo e de não precisar me expor com algumas pessoas, eu optei por vir mais tarde ao jogo. Ainda dentro daquela confusão que a gente já falou aqui, mas voltando aqui, você teve um momento que você invadiu o campo. Embora o jogo esteja parado, você cometeu ali um erro. E aí, como é que você está aí de meia culpa? Olha, teve um momento do jogo que a nossa equipe se perdeu um pouco, aí eu costumo dizer que precisa da orientação mais no pé do ouvido, foi onde eu acabei saindo um pouco da limitação ali da área técnica, né? Quase entrei no campo realmente. É o meu jeito, eu estou tentando controlar um pouco, porque não é tão legal, mas desde a época de Atlético eu já tenho mais ou menos esse perfil, a arbitragem já me persegue um pouquinho com razão. Então eu estou tentando controlar um pouco essa situação. Agora, aí teve também na hora da confusão, entrei no campo, fui falar com o professor, disse a ele que era um risco dar sequência ao jogo por tudo que estava acontecendo. Pedi para ele dar uma parada, até prejudicou a nossa equipe nessa parada, mas pedi para ele usar o bom senso para que a gente não acontecesse nada de grave com os nossos atletas. E só para esclarecer um pouco mais em relação a essa entrada aqui no campo um pouco mais tarde, não tenho absolutamente nada contra ninguém do Atlético, é só fator mesmo de que conversas atravessadas, eu prefiro não reforçá-las. E repito, a Maria, presidente, é minha amiga pessoal, tenho amigos lá dentro que vou levar para o resto da vida. Agora, nem todo mundo é amigo de todo mundo. Então, com o Raimundo Wagner, existe alguma querela? Não, o Raimundo, eu cheguei no Floresta, ele já estava por lá e a gente teve um relacionamento muito bom. Ele fez uma espécie de transição para a minha chegada. Inclusive, para ele ir para o Atlético, houve conversas comigo também, a pedido do Ari, do Vitor Melo, da Maria, para que eu falasse com ele, para que ele aceitasse o convite do Atlético. Eu expliquei para ele o que era o Atlético. Então não tenho nada contra o Raimundinho, é um grande profissional, uma das referências aqui no estado. Não tenho absolutamente nada contra ele, acredito que da parte dele também não. Quando acabou o jogo, você foi o primeiro a descer e você não gostou das expulsões, das atitudes, o que aconteceu no vestiário, a confusão entre René e Daniel, que todos do banco foram para lá e, por sinal, 2 expulsos do Atlético, do banco, e 2 do Floresta. A arbitragem quis cumprir uma norma, vamos expulsar 2 de cada lado e fica tudo certo, né? E expulsaram justo os atletas que não tiveram no tumulto. Então foi um erro. Agora, a questão da gente ter descido, não sei se vocês perceberam, eu segurei inclusive os jogadores do Atlético que estavam em campo, que queriam descer lá também. Se eles dessem lá, o problema ia ser agravado, o problema ia aumentar. E gente, futebol, sinceramente, não é para isso, né? Futebol é um momento de lazer de quem vem assistir. Para nós é competição, mas para quem vem assistir é lazer. Aí a gente pede tanto pais nos estádios, pais no futebol. Aí nós vamos dar um exemplo, um papelão desse para pai de família, crianças que estão aqui assistindo o jogo. Isso é lamentável, não pode acontecer. E infelizmente aconteceu, mas eu já desci dando uma bronca inclusive nos meus atletas, porque não precisa disso, a gente não pode perder a cabeça por conta dessas situações, principalmente nesse contexto que o Floresta vive hoje. Então, para dizer que você não foi só assim de bandeira errada, entrou e tal, mas você teve um momento ali que você segurou o Erisson, pegou ali meio que pelo pescoço e conversou com ele, segurou ali a tensão e resolveu o problema, né?
Exato, são garotos de 20 anos, 18, o Mateuzinho 18 anos, Thalisson 19, Erisson 20. Se a gente dá corda demais para eles, eles não vão ter um controle emocional. Então tem momento, o próprio Zé Carlos no jogo muito exaltado. É meu papel enquanto líder orientá-los de que isso aí não vai resolver o nosso problema dentro do campeonato. Então a gente precisa estar bem ligado em relação a isso. Muito obrigado, então. Agora, Ferroviário, quarta-feira, jogão de bola aqui no PV. Grande jogo, vai ser um espetáculo, porque o Ferroviário tem uma grande equipe, né? Está iniciando um trabalho, né? Está iniciando um trabalho porque remontou o elenco. É uma pena, né? Um campeonato de 7 jogos que coloca a ver o trabalho de vários profissionais e acaba acelerando demais a preparação. Daqui a pouco o Ferroviário já está numa situação chata dentro do campeonato, quando podia ter um tempo maior de preparação, de consolidação. Mas enfim, vai ser um grande jogo, a gente vai vir para tentar fazer uma boa partida, de novo buscar o rendimento bom, e o rendimento bom vai nos aproximar do resultado que a gente precisa, que é a vitória. Agradeço a palavra do TV Artilheiro.